Bom dia, meus queridos. Vamos dar sequência ao estudo do livro. Somos todos filhos de Deus e hoje nós vamos falar 3 tipos de pessoas que existem. Dos nascidos do mundo. Nós vamos passar algumas semanas falando dessas 3 tipos de pessoas, porque são várias páginas. Eu quero deixar bem claro para você. Hoje, nós vamos iniciar hoje, vamos dar sequência aí algumas semanas, tá? Aula 12, página 39, tá? Vamos iniciar a página 39. Tá? Curve aí a sua cabeça. Vamos pedir a Deus a direção para esse estudo. Nosso Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, pedimos que o Senhor nos dê o entendimento da tua palavra, desse estudo. Fale conosco, meu Pai. Nos oriente, nos ensine, para que nós venhamos permanecer firmes na tua presença. Ilumina a nossa mente e abra o nosso coração e mente para gravar aquilo que o Senhor vai nos ensinar através desse estudo, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Então vamos à página 39, os nascidos do mundo. A princípio, todos os seres humanos, sem exceção, são nascidos do mundo, pois herdam a natureza adâmica. O fato é que, por meio de um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo e, por causa do pecado, veio a morte. Primeiro, a morte de um animal, do qual o Senhor retirou a pele para providenciar vestimentas ao homem. Você lembra dessa passagem? Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, comeram do fruto, e eles viram que eles estavam nus e ficaram com vergonha um do outro. E então pegaram folha de figueira e fizeram vestimentas para si. Das aulas passadas que nós já passamos a você se lembra? Só que a folha de figueira, ela não serve como vestimenta, porque ela murcha, seca e se desintegra. Então Deus, quando chegou para conversar com eles, pois toda a tarde ele ia ao jardim, ele procurou por Adão e por Eva e não encontrou ambos. Por quê? Porque eles estavam com vergonha de Deus, por causa do pecado. E toda pessoa que está em pecado, ela também tem vergonha de Deus. Você quer ver se uma pessoa está bem com Deus? É quando ela está próxima. Quando ela não está bem com Deus, ela se afasta de tudo e de todos. Ela vai se afastando, como aquela brasa que quando está acesa, ela está no braseiro, mas quando ela apaga, ela é jogada de lado. Assim também é a pessoa no pecado. Ela tem vergonha. Não é das pessoas, porque as pessoas também são pecadoras. A vergonha é de Deus. A pessoa se esconde de Deus, ou tenta se esconder, que foi o que Adão fez. E assim que Deus manifestou no jardim, Deus já falou: Adão, você me desobedeceu. Você comeu do fruto que eu falei que não era para comer. Aí Deus, então, sendo pai, tomou a providência de vestir o filho dele que vira que estava nu e matou um animal. Foi a primeira morte que teve no mundo, foi a morte de um animal, para cobrir o pecado dos homens, o pecado de Adão. E depois de todos os seres humanos
retirou a pele de um animal para providenciar vestimenta ao homem. E depois de todos os seres humanos, a natureza pecaminosa tem sido transferida de pais para filho, desde a queda de Adão. Então, a pessoa nasceu, ela já nasce em pecado. A criança já tem o pecado. Já nasce com aquele pecado do nascimento. Mesmo o recém-nascido, aqueles considerados perfeitamente inocentes aos olhos de Deus, herdam a natureza pecaminosa. Herda a natureza pecaminosa de Adão e Eva. No entanto, essa natureza corrupta só manifesta quando a criança deixa a idade da inocência, a idade da razão. A partir daí, o ser humano passa à condição de pecador, consequentemente, sujeito à condenação eterna e ao lago de fogo e de enxofre. Você vê que estão fazendo de tudo para tirar a inocência das nossas crianças. E assim que conseguirem, a criança já está condenada ao fogo eterno, implantando nas crianças o pecado. Vamos à característica mundana. Ao rejeitar a Deus, Adão e Eva perderam a característica divina e assumiram o caráter de um ser caído. Ou seja, eles assumiram o caráter do seu novo senhor, Satanás. Quando eles desobedeceram a Deus, evidentemente obedeceram a Satanás. Entenda uma coisa, querido. Todo ser humano é servo. Ele serve a um Senhor. Porque só tem dois senhores. O Senhor Deus Todo-Poderoso e o Satanás. E havendo dois senhores, ou você serve um, ou serve a outro. O próprio Senhor Jesus, ele fala a respeito disso, que tem dois senhores. Você não pode servir os dois. Ou você serve um, ou serve o outro. Você já ouviu pessoas dizerem assim: eu faço o que dá na minha telha. O que dá na minha telha, eu faço. Eu não vou pela cabeça de ninguém. Eu faço o que eu quero, eu faço o que dá na minha telha. Já ouviram isso? Não é verdade isso, amiga. Amigo, isso não é verdade. Você obedece uma voz que fala aqui. Essa voz, ela fala aqui. E você obedece. Agora, a quem que você tem dado ouvido? Ao Senhor Jesus ou ao Senhor Satanás? Quando você faz e obedece a palavra de Deus, você então está servindo ao Senhor Jesus. Quando você está fazendo coisas erradas, que você sabe que é errado, você então está obedecendo o Senhor Satanás. Um ou outro você serve. Um ou outro você vai servir eternamente. Você tem que depender. Depende de você, da sua escolha. Você tem o livre-arbítrio, que foi o que Adão conquistou no paraíso. Em nós não havia maldade. Nós não tínhamos o conhecimento do mal. Nós só conhecíamos o bem.
Mas quando entrou a desobediência, então nós passamos a conhecer o certo e o errado. Nós só conhecemos o certo. A partir dali, a raça humana passou a conhecer também o que era errado. E escolher o errado e fazem o errado. Porque fazer o errado traz mais prazeres físicos, mais satisfação física. É isso que tem acontecido. Voltando aqui ao nosso estudo. Por isso, o orgulho é a característica mais marcante no caráter do nascido do mundo. O diabo ele se fez diabo pelo orgulho, achando ele ser igual a Deus, querendo ele colocar o trono dele acima do trono de Deus. Isso é orgulho. O servo jamais será maior do que o seu Senhor. Por mais que o servo cresça, por mais que o servo apareça, ele é menor do que o Senhor dele. A semana que vem, eu vou falar da primeira característica. Vou falar do orgulho. Nós temos aqui duas laudas para falar de orgulho. Aí depois nós vamos falar: o pecado reina na carne, a manifestação da carne, e os filhos do mundo e os filhos do diabo. Tudo isso nós vamos falar dentro desse estudo dos 3 tipos de pessoas. Semana que vem eu volto, dando sequência a essa aula. Tá? Vamos ficar em pé, ou se você não tem condição, feche aí os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu vou iniciar uma oração aqui agora, e o coordenador, ele vai dar sequência à oração aí com você. Eu peço que você, então, curve a sua cabeça. Eu vou iniciar, depois o coordenador continua. Nosso Deus e Pai, em nome do Teu Santo Filho, em nome do nosso Senhor Jesus, eu te suplico, fale com esta pessoa, meu Deus. Não deixe que haja dúvida, medo e insegurança nela. E uma coisa eu te peço, meu Jesus, de que o Senhor tenha misericórdia, tenha de compaixão desta pessoa. Sustenta ela, abre a visão dela. Não deixe que ela seja enganada, meu Deus.